Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade. Nosso objetivo sempre é estudar o Evangelho, os ensinos de Jesus, conectando com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre beneficência, a nossa capacidade de auxiliar e amparar os outros e como isso traz resultados para a nossa vida. Para iniciarmos, então, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, Cristo, que a Tua luz se derrame sobre nossos corações e de cada um que nos acompanha, para que juntos possamos aprender, crescer e amparar, levando a Tua luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para iniciarmos, então, as reflexões do dia de hoje, a nossa primeira leitura será do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 31. Como quereis que os homens vos façam da mesma forma, fazei vós a eles. Beneficência e justiça. Examinando a beneficência, reflitamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso de relações. Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a nódoa das velhas mentiras cronificadas em nome de gentilezas. Atravessas escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ante ao auxílio conveniente. Mas se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência, como se desfizessem de um peso morto, estarias mais contente se te deixassem a sós. Caíste moralmente, ansiando levantar e rejubilaste diante do apoio que te surge ao reerguimento. Entretanto, se esse concurso aparece tisnado de violências, qual se representasse um fardo de vergonha para os que te supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se te desconhecessem a luta. Choras nas crises de provação que te fustigam a existência e regozijastes quando os amigos se dispõem a ouvir o coração faminto de solidariedade. Mas se pretendem consolar-te repetindo apontamentos forçados como se fossem para eles um problema que são constrangidos a suportar por questões de etiqueta, mostrarias mais ampla gratidão se te entregassem ao silêncio da própria dor. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho, que o irmão ignorante tombado em erro é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Beneficência, por isso, assume o caráter de dever puro e simples. Recomenda-nos a regra árdua. Faze aos outros o que desejas que te seja feito. A sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho em bases de simpatia. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho. Mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça, como se deve fazer. Que assim seja. Eita, que texto importante para nós. Trago para mim. O que Emmanuel vem nos ensinar nessa reflexão das palavras de Jesus? Que beneficência, amparar e auxiliar é uma necessidade de todo ser humano aqui neste planeta. Não tem ninguém que possa e consiga estar bem vivendo completamente isolado. Sempre vai estar faltando algo. Por quê? O aprendizado da nossa vida também é em comunidade, não sozinhos. Se estamos sozinhos, isolados, nós vamos ter um limite de evolução, pois a convivência é um desafio, mas nos faz evoluir. Porém, quando nós fazemos o bem, a beneficência aos outros, aos que nos rodeiam, sabendo que isso é necessário e que volta para a gente, né? Tudo que fazemos retorna, nós temos que aprender também com a justiça o como fazer. Ou seja, não é só fazer o bem na sua ação em si, mas aprender cada vez mais que fazer esse bem tem formas corretas, com os exemplos dados aí por Emmanuel. Se eu vou
ajudar alguém que caiu num erro de um vício ou de algum outro problema. Eu vou ajudar, mas fico com desgosto, com repulsa, melhor não estivesse ajudando. Às vezes aquela pessoa estaria melhor tentando sozinha. Se eu vou escutar alguém, mas eu escuto sempre apenas com julgamento e sem ter empatia pela situação, me colocando no lugar do outro, às vezes a pessoa preferiria estar lidando sozinha com aquilo. Portanto, tentar fazer o bem sem saber como fazê-lo, nem sempre vai trazer resultados positivos. Portanto, reflitamos, aprendamos, porque eu sei, eu erro, todos nós erramos, ainda na forma. Se já fôssemos perfeitos e já tivéssemos aprendido tudo isso, não estaríamos aqui, estaríamos em lugares muito melhores, mas estamos no lugar exato em que precisamos estar para aprender, auxiliar e evoluirmos uns com os outros. Beneficência, sempre, amparando e auxiliando, mas do jeito certo. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é beneficência. Há quem fale em exclusão de atividades de beneficência nas casas espíritas e entidades cristãs, pois a carência espiritual seria o que mais pede socorro na atualidade. Entendem que centrar todas as forças nos estudos, conscientizando as multidões no aprofundamento da obra de Jesus, seria a solução para que mesmo os mais necessitados aprendam a superar as carências humanas. Argumentam ainda que manter as atividades de assistência é o mesmo que apostar na continuação da penúria, acomodando e impedindo que as criaturas necessitadas procurem por si mesmas vencer as dificuldades. Mas onde ficaríamos sem a beneficência? Sem doar o pão, mesmo que muitos não necessitem mais dele, onde aprenderemos a compartilhar o mínimo que seja? E diante de tal questão, é válido afirmar que enquanto houver uma só criatura necessitada, é indispensável que estejamos lá para ampará-la. Estamos em um planeta onde a necessidade da beneficência é sumamente importante. Então, como podemos dizer que não mais a teremos? Como contar com essa afirmação diante de um mundo a caminho da regeneração, em que ainda a miséria se encontra espalhada por muitos cantos? Importante nos preocupar em afirmar que o bem é necessário de todas as formas. Esqueçamos de pensar até quando teremos que servir, pois o próprio Mestre Jesus desceu à Terra com toda a sua plenitude apenas para vivenciar o bem, simplesmente por amor. Que assim seja. Eita, beneficência mais uma vez. O que esse texto vem nos dizer e explicar? Que a beneficência, o trabalho de atuar ajudando ao próximo, seja em igrejas, centros e etc., em qualquer lugar e até na nossa vida pessoal, ele é indispensável para o nosso atual nível de evolução aqui nessa Terra. Por quê? Porque nem só, ou talvez em segundo plano, a pessoa que recebe a beneficência é amparado. Lembrem, quem primeiro fica perfumado é aquele que carrega a rosa na mão para entregar ao outro. Ou seja, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. E esse perfume vem primeiro nessa mão. Tudo que a gente faz, primeiro, retorna para a gente. Isso significa que, às vezes, tem gente que se acomoda, tem gente que recebe e abusa, tem gente que acaba não precisando ou deixando de fazer outras coisas porque está recebendo amparo. Quem está errando nesse caso? Quem está amparando ou quem está fazendo mau uso? Quem está amparando está fazendo a sua parte muito bem. Está tudo certo. Se o outro não sabe fazer bom uso, cada um vai colher as suas responsabilidades. Agora, nós não conseguimos abrir mão dos benefícios de fazermos o amparo. É muito mais importante para quem está fazendo a atitude de fazer do que exatamente para aquele que está recebendo, que também vai ser beneficiado, mas em segundo plano, num segundo momento. E aí a forma dele ser beneficiado vai ser de acordo com o desenvolvimento, a moral e a capacidade dele.
mas a nossa de buscar amparar retorna para a gente imediatamente. Portanto, como disse, o Evangelho, complementado aqui, a beneficência, a capacidade de fazer o bem e ajudar aos outros, ela é indispensável e retorna para quem está fazendo primeiro. E aí, nós todos precisamos desse benefício. Nosso atual estágio, muito difícil, evoluir sem fazer o bem àqueles que nos rodeiam. Que nós consigamos colocar em prática com o amparo da espiritualidade dos nossos bons anjos e mentores. E, dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Beneficência frustrada. : Não conseguir ajudar diminui o humor. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Positive Psychology, que quer dizer Jornal da Psicologia Positiva, pelos autores Lyudmila Titova e Canon Sheldon. Bem, o que esse artigo científico fez de interessante? Já tem uma série de trabalhos científicos comprovando que fazer o bem ao outro faz bem pra gente. Então, não é só o Evangelho que nos ensina isso. Uma quantidade enorme de artigos científicos que testou os efeitos de fazer o bem aos outros, como nós já discutimos aqui em outros episódios, diversas vezes, nos traz benefícios, e muitos. O que esse artigo de hoje fez de diferente é que ele avaliou 600 pessoas, o que aconteceria com ela em 3 diferentes estudos se elas fossem bloqueadas, impedidas de fazer o bem. Ou seja, pessoas que já faziam o amparo, o auxílio aos outros e foram bloqueadas de continuar fazendo. O que isso trouxe de retorno? Como é que ficou essa pessoa após esse bloqueio, esse impedimento de fazer a beneficência? E os resultados foram como esperado. Mostraram que todas as vezes que essas pessoas que tentam fazer o bem, realizar beneficência, são impedidas, elas ficam menos felizes, diminui a alegria, diminui o seu humor e bem-estar. Ou seja, se nós queremos de fato continuar bem conosco mesmo, nós temos que fazer o bem aos outros. Não adianta. É um caminho de mão dupla, tudo que vai retorna. Então, cientificamente, pelo Evangelho, a regra é a mesma: amar ao outro, fazendo ao outro o bem que desejássemos receber, de uma forma cada vez mais correta, no sentido de fazer de um jeito que o outro não se sinta mal por estar sendo ajudado, Que a gente consiga priorizar esse trabalho de evolução, que é de cada um de nós. Que a gente seja, sim, luz aonde formos. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por podermos aprender com a Tua luz e o Teu amparo, com o Evangelho e com a ciência, essa capacidade de servir e amparar, que o bem se reflita em nós e consigamos levá-los aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.